Certo. Então, a aula de hoje a gente vai dar entrada, então, à organologia vegetal na parte, né, anatômica, então, do caule. Então, a gente vai estudar as estruturas e os tipos de caules que a gente tem. Então, a gente tem formatos de caules diferentes, cilindros diferentes, isso tem vasos diferentes, e a gente acaba estudando cada um e os tipos dele, certo? Então, ele tem uma origem. Qual é a origem? A origem é um embrião. Então, você vai ver que o cotilédon, né, que é a parte nutricional da planta, então você tem lá a semente, né? A parte, então, quando você lembra lá o feijãozinho, ele quando ele vai rachar no meio, ele sai desse jeitinho aqui, ó. Aí ele vai sair, então, a parte da radícula, que vai transformar o quê? Em raiz, que é a promotora do raiz, então, né? Aí eu já tenho o hipocôntilo. O hipocôntilo, né, o epicôntilo que a gente tem aqui é a parte caulinear, né, é a parte nova do caule, e eu tenho a plúmula, né, e a plúmula ela dá origem às folhas. Então, o hipocôntilo, né, junto com chama junto com a raiz, né, com a radícula, chama hipocôntilo, com cor de led. Então, a parte epicôndila é a parte o quê? Germinadora do caule. Eu tenho, então, a estrutura meristemática primária caulinear, certo? Então, você vai ver aqui, ó. Então, quando você planta lá a sementinha, ele vai o quê? Ele vai correr o quê? A raiz ela vai sair, se for uma monocotiledônia, você vai ver que a parte do que da plúmula, ela permanece ainda dentro da semente, né? Quando quem planta o milho lá sabe bem, vai sair a semente, né, para fora, você vai ver que ela está encapsulada junto à pluma, aí a folha vai abre e ela cai. Quando é nas dicotiledônia, você percebe diferente. Você vai ver que ela se abre ao meio dicotiledônia. Então você pega o feijão, a hora que ele vai fazer a germinação, já sai a hora que você planta lá no algodão, né? O feijãozinho. A hora que começa a enraizar, que é o que? A radícula, que ela vem saindo, aí logo a plúmula, ela racha no meio de cotilédon, né? Então, em dois. E aí ela já mostra, então, a pluma, que é o precursor, né, das folhas. Então, é diferente a forma de saída de germinação da monocotiledônia e dicotiledônia, certo? E o que a gente tem, então, de classificação caulinear? A gente classifica a forma dela, né, a forma do caule. Então, eu tenho o quê? O caule cilindro, né? Você pega lá o cipó cabeludo, então, formato cilíndrico mesmo, e os caules prismático, né, uma erva cidreira. Aí nos caules primáticos eu tenho variações. Esse caule prismático, que lembra do prisma, os prismas pode ter vários tipos. O que é os prismas? O prisma é um triangular, quadrangular, circular ou poligonal. Então, um caule prismático, ele tem essas 4 variações, porque é os tipos de prismas na geometria que a gente tem. Se você olhar o porte, né, então aqui a gente olhou a forma. O porte dela pode ser herbáceo, arbutivo ou arbóreo, que é o tamanho da planta. Né? Então, eu vou ter um tamanho pequeno, tamanho médio e um tamanho alto que a planta tem. E o ambiente, né? Porque você tem a planta favorável ao meio ambiente. Então, se você tem caules aéreos, né, presente, porque o ambiente é favorável a eles. Se você tem caule rastejante, o ambiente é favorável a ele. Caule subterrâneo, favorável. E aquático, favorável. Então, eu não tenho como pegar um caule aéreo e sobreviver no meio aquático. Então, o ambiente é favorável ao tipo de caule para ele poder o quê? Conquistar o seu ambiente. O porte, então. Então, eu tenho lá ó, o cordão de Frade, né? A gente usa como tônico, anti-expectorante. É o fitoterápico que a gente utiliza para antiasmático. Para forma expectorante, a gente o compara junto à teofilina. Né? Então, quem vai trabalhar em farmácia magistral, né? Eu tenho lá o cordão de Frade, né? Eu tenho erva de São João, que pode ser utilizado. Então, eles utilizam o quê? Um tratamento asmático. Por quê? Ele vai ajudar a formação de expectoração, aquela secreção e um broncodilatamento, certo? E o coffee arábica Olha aqui, ó. Todo quem conhece, o pé de café, né? Observa que tem aqui, ele tá bem vermelho, né? Então, já tá perto já da colheita.
Então, o coffee arábico, ele é um vasoconstritor. Vasoconstritor? Ele é um vasoconstritor. Então, ele faz o quê? Um fechamento vaso. Como é que você vai diminuir a dor de cabeça, né, que está ocorrendo lá? Tem um vasoconstritor periférico, um vasodilatador central. Ele tem duas atuações diferentes, receptores diferentes. E quem tome muito café sabe que vai muito ao banheiro, porque ele é diurético, né? Tônico, porque ele é um estimulante. Então, você pega o coffee arábico, quem toma muito café aí, que precisa ficar alerta, ele é um tônico. Quem precisa ir ao banheiro, ele é um diurético, né? Então, o paciente que é hipertenso, por que a gente não fica pedindo para tomar muito café? Porque ele é vasoconstritor, então ele pode aumentar a pressão arterial, mas ele ajuda a eliminar um pouco a diurese, mas a diurese nem é favorável o suficiente como a vasoconstrição, certo? Então você percebe que ele vai ao banheiro, mas não é o poder principal, o fator farmacoterapêutico principal do café é vasoconstritor. Por isso que dor de cabeça, você vai lá ver que tem cafeína, né? Você vai ver, então, os medicamentos, né? Sedalgina, neuralgina, todos eles têm cafeína para fazer um sinergismo, que é um vasoconstritor, para diminuir, então, a dor de cabeça. E o IP roxo, né? Então, a gente tem um porte bem alto, né? A gente vai pegar aqui a estrutura, ó, a classificação, então, do porte. Tronco, então, ilana, árvore, arbusto, subarbusto e erva. Quando eu pego o crescimento da planta, né, eu tenho tamanhos diferentes. Então, um tronco é bem alto, então a erva é pequenininha, né? O subarbusto, eles são até 1,5 m, né? Então, aí eu vou aumentando. Então, o tamanho também é importante. Cordão de frade é esse daqui, ó. É um antiasmático, essa flor aqui, né? Então, a classificação contra o habitat pode ser aéreo, subterrâneo ou aquático. Nos aéreos, eu tenho ele o quê? Ereto, rastejante, trepadores ou estolões, né? Que é o exemplo do morango. O estolões porque cada parte do caule que eu colocar no chão do morango, ele cria raiz e vira uma nova planta. Então, o morango, quando eles pegam uma planta boa, o que eles fazem? Eles fazem germinações pelos estolões, pela o quê? Pela estarquia. Então, ele pega lá, coloca o caule dele, né, na terra, ali já germina, aí ele corta e ele vira uma nova planta. Então, os estolões têm essa característica que o morango tem. Então, a forma de produzir mudas de morango. E os trepadores, né? Eu tenho a raiz, a era, né? A raiz adventícia, né, que é de definição, e eu tenho os sinistrosos, né, que são a mandricila, ovuláveis, né, eu vou mostrar agora. Rastejante, a abóbora, né, todo mundo conhece uma abóbora rastejando lá, né, e os eretos, eu tenho então escapo, que é a agave, eu tenho como, que é o milho, você vai ver que tem parte separando, né, como bambu, cana de açúcar, eu tenho como, né, você vai chupar lá a cana, você viu que tem um gomo, né, a gente fala um gomão, né, o como, né, então aquela parte lá é como, então o caule dele é formado, então um caule ereto com comos. Estipe, palmeira ou mamão, observa que o mamão ele tem características diferentes. Haste, são as plantas herbáceas, e os troncos são as árvores. E os subterrâneos, né? A gente tem o rizoma, bananeira, peraí, então o caule da bananeira é subterrâneo? É subterrâneo. Então aquele caule, na verdade, é folha modificada, aquele é parte ereta que a gente corta com facão, né? Lembra que a gente pega lá, corta o cacho de banana, corta para germinar uma nova planta. Por que faz isso? Porque o caule dela, ele é subterrâneo, é um rizoma. Então, por isso, né, que a gente corta a parte foliar modificada. Bulbo, a gente tem a cebola, o alho, né, e o lírio, né, que são a forma de caule. Então, o alho que a gente come é um caule, né, que são um formato de bulbo. Né? A gente tem o quê? Pseudobulbos, que é as orquídeas. Aquático, aquelas desenvolvem meio líquido. Então, certo. Então, o caule tem um crescimento, então, primário, né? Nas monocotiledôneas, a gente observa, então, o formato cilíndricos de vasos, modificado em cada lugares. Então, você pega um milho aqui, ó, ele tem um como, então, entre nós, ó, então ele tem um nó aqui, tem um nó aqui, então um como, né? Então, entre dois nós, cada gema axial aqui, né, são meristemas de crescimento primário, né? Então, eu vou ter estruturas primárias de formação.
aí eu tenho a parte medular, os câmbios, epiderme, né, floema e xilema e o córtex. Então, estruturas, e a estrutura de preenchimento é o parênquima. Então, que a gente já até estudou. Então, eu vejo a disposição dos tecidos. Nas monocotiledôneas, o que eu vou observar? Que os vasos, eles são o quê? Dispersos. Eles são íntegros em cada região. Ele tem, ó, nos centrais, periferia, os vasos condutores são em toda a região. Eu não tenho uma região medular que se torna cerno, né, concentrado. Diferente que eu observo que na dicotiledônia. Eu já observo floema e xilema, né? E aqui, né, na parte medular, eu já vejo parênquima de preenchimento, né? E aqui eu tenho um xilema mais reforçado com esclerênquima, né? E fica o quê? Endurecido. Então, eu vejo o cerno aqui. Então, é diferente nas dicotiledôneas. E a estrutura, você vai observar na secção transversal do caule, você observa o quê? A epiderme, aí o parênquima na região 2 aqui, o 3, região cortical, o pericíclico, né, região 4. Então, o epiderme, canal secretor, né, metaxilema, floema, protoxilema, que são precursores de vasos, o câmbio, que forma o xilema e floema, e a parte medular, que vai formar o cerno, né, que é o de preenchimento. Certo? E como é que é o crescimento secundário? O crescimento secundário do caule, ele é um crescimento horizontal. A gente já até comentou na aula na questão histológica. O que você vai ter um crescimento, então? Ó, você inicia, né, com o meristema fundamental, que vai dividir, então, o meristema primário, tecido primário. Então, eu vou formar o procâmbio, né, floema primário, córtex, epiderme. Aí eu vou, então, ter a delimitação dos vasos, né, formação de procâmbio que vai delimitar os vasos da planta, xilema e floema. Aqui, eu já vou ter o quê? Um câmbio interfascicular, né, que eu vou ter, então, um espaçamento entre os vasos, e aí eu vou ter, então, a formação de quê? De preenchimento. Com o quê? Com colênquima. Então, eu já vou tendo um aumento horizontal desse cerno, né, desse tronco, e a formação de outras estruturas histológicas. Então, eu já tenho o filogênio, que vai formar o suber e o córtex externamente, né? O subfilogênio e o filoderme, aí a questão do periderme, que forma a casca. Então, eu vejo um crescimento horizontal, né? Isso é presente em quem? Na dicotiledônia e nas gimnospermas. E a disposição dos feixes, né, que eu já comentei. Então, os feixes vasculares são desorganizados nas monocotiledôneas e centralizados e organizados na questão das dicotiledôneas, certo? E os desenhos, como é que as estruturas, então, que a gente tem primária? Eu observo, então, um câmbio, esse é um câmbio prismático, né? Então, você olha lá, prismático não está quadrangular, ó, então a estrutura de um tronco o quê? Quadrangular. Então, eu vejo um crescimento, uma diferenciação em duas estruturas, né? Então, aqui a formação então, de estrutura primária e estrutura secundária. Então, eu vejo a formação, então, aqui, né, nessa parte externa, na formação de quê? De um suber, de um felogênio, de uma periderme, né? Então, eu teve um crescimento horizontal da planta, do dicotiledônia. Então, a estrutura do tronco, eu tenho o que? O suber, né, que a gente já cogitou, que é um tecido morto, que serve para proteção, principalmente do frio, né, e de calor. Uai, na região nossa, quando é o nosso cerrado arbusto, né, para que ele serve? Porque quando vem o período do fogo, ele vai queimar essa região do suber, né, que vai proteger, então, o cerne, os vasos da planta. Então, ela vai conseguir, então, o quê? Germinar novamente. Então, há plantas que suportam, então, a temperatura devido ao quê? O suber. O felogênio, que vai um peristema secundário, que vai dar transformação e vai formar quem? O suber, né, e o feloderme. E o parênquima cortical, né, de preenchimento. Então, é uma estrutura de preenchimento e protetora, que ajuda a fazer o revestimento da planta, né, e isolamento. E os câmbios, que vai o xilema e floema, né, importante para a condução de seiva. E o cerno, que é o xilema secundário, que vai lignificando. Então, eu observo que eu tenho então, um corte longitudinal do caule da micânia, né? Micânia guaco, que é o mesmo guaco, então, que eu tenho. Então, a micânia surtina, que é o guaco, eu tenho um corte dele, eu vou ver o que? A presença do quê? Do epiderme, aí eu vejo o parênquima cortical,
O 3, o floema. O 4, né? Eu vou ver o que? Um câmbio. O 5, eu vou ver o que? Um periciclo fibroso, que dá uma estrutura de resistência à planta, né? Então, ao caule. Então, e o 6, um xilema, né? Que começa a ter lignificação e com pontos de traqueides. Certo, a gente já comentou das estações secas, então as variações que a gente tem a mudança do clima, né, no crescimento horizontal da planta. Eu vou até passar porque aí a gente tem mais uma aula para dar hoje, né, da folha hoje. Então eu observo que em estações secas o xilema produz células com paredes silicadas mais espessas, né? Por que mais espessas? Porque é um período de proteção, né, para dar mais resistência. Falta água, então eu preciso ter mais resistência nesse período sem chuva. E no período chuvoso, eu tenho uma diminuição. E qual é o período chuvoso nosso? O período chuvoso nosso é o quê? O verão. Então você vai ver que o verão é a estação chuvosa nossa. O crescimento, então, aqui, ó, quando eu vejo aqueles anéis, o crescimento menor é o período do verão. E o nosso período seco, né, no cerrado nosso tocantinense, você vai ver que é o período onde você tem um anel mais espesso. Os caules. Os tipos de caules. Então, a gente tem um tronco, tem o haste, tem o estipe e tem o como, né? Então, eu vou pegar lá o como, a cana-de-açúcar, né? Eu tenho entre nós uma parte, né? Então, o bambu, né? Um outro exemplo. O estipe são as palmeiras, né? Eu vejo aqui, ó, o palmeira você vai ver que tem tipo, anéis cilíndricos em partes, né, da palmeira, por isso que eu faço um estipe. O haste, né, são aqueles caules finos das herbáceas, aquelas plantas daninhas que tá lá no pasto, que a gente vê lá assim, ó, são hastes, né, fácil de você quebrar, você eliminar, né, o cordão de frade mesmo é uma haste, né, o tronco são aqueles arbustos, né, aqueles fortes, né, o aroeira, né, são o que? Cernos robustos, bem grandes, né, com estruturas resistentes. Então eu vejo aqui uma planta de eucalipto, né, que eu tenho um tronco então bem forte, uma palmeira então, aqui eu tenho então uma haste, então eu tenho como a cana de açúcar aqui com um bambuzinho, né, então é bem nítido onde a gente chupa aqui, ó, entre nós. Com você germina a cana de açúcar que jeito, né, que você pode pegar para fazer. Se você pega um pedaço e coloca no chão, ele germina. Por quê? A gema lateral ela se torna um broto. Né? Então, cada dos comos tem gemas laterais, são meristemas primários que podem desenvolver raiz. Então, é a forma então de plantio. O bambu, planta lá, você coloca o bambu, começa a ter germinação, né, lateral. Agora, você já observa no tronco, o tronco você tem que pegar a semente e fazer. Ou fazer uma estarquia, pega lá, corta o galho, enfia, né, e tenta ver o período de indução para ver se ele vai produzir o quê? Uma raiz. E os caules trepadores, né? Então a gente tem o quê? O cipó cabeludo, a gente tem a edera, trepador era, que é a edera, aquela edera que a gente utiliza como expectorante lá na farmácia, né? E antitussígeno, excelente, né? Onde a gente utiliza para asmático, bronquite, paciente quando está com expectoração. Então ele é uma planta, uma raiz o quê? Trepadora? Ele é uma raiz grapiforme, porque você vai observar que cada região de pontos de nós, ele apresenta raiz. Se você cortar ela continua germinando normal e ela tem aquelas outras raízes que faz subição e continua outra planta. Então você faz duas plantas quando você tem um corte, né, numa raiz grapiforme. Então eu vejo então que tem um crescimento e ela trepa porque ela gruda-se nas regiões, né, ou de paredes, ou galhos em árvores onde ele esteja, no ambiente que ele esteja, e isso é importante para ele chegar a ter o quê? Luz. Por que ele trepa? Porque ele chega o mais alto para ter quantidade de luz o suficiente. Senão, ele não saía trepando, ele ficava no chão. Então, por isso que ele sai atrás da luz. Né? Então, um fototropismo importante. E escandescente, né? Escandentes, né? São órgãos fixadores, né? Que é a gavinha ou a raiz adventícia, né? Que é essas gavinhas raiz adventícia aqui, cresce enrolado. O suporte, eu coloquei um maracujá. Você lembra a gavinha? Você já percebeu que ela tinha um tipo de tropismo, que eu já até falei para vocês,
que é como se fosse uma parte de atrito. Por quê? Porque a parte de aia fica aqui na parte de baixo, a hora que ela trisca, ela desenvolve e enrola. Isso é importante, né? Na questão da gavinha. Então, são órgãos escandescentes, o maracujá é um desses. Por isso que ele sai grudando nas outras partes para chegar a ficar na parte mais aérea e ver e receber quantidade de sol. E os rastejantes? Quem que eu tenho? Eu tenho o sarmento, né, que é o caule rastejante, né, e ocorre enraizamento. Abóbora. A abóbora, você pode observar que ela vai indo, vai espalhando, né? Então, é um tipo de caule. A gente fala o quê? Sarmento e tem o estolão, nos tipos de rastejante, né? Então, o caule, né, da abóbora é um sarmento, porque ela sai, então, rastejando para todos os lados. É um tipo dela, e ela germina por pontos de nós. Então, cada nós que ela vai fazendo, então, enraizamento. E o estolão, que é lá o morango. Observa que o estolão, ele cria-se, então, um novo enraizamento e uma nova muda. Observa que o sarmento, ele gera um enraizamento aqui, ó, mas se você cortar aqui, morre daqui para cá, né? Então, eu tenho uma parte, agora o morango não, ele vai criando plantas, né? Outras plantas que são gemas meristemáticas primárias e vai gerando novas plantas. E aí o que eu faço? Eu corto aqui o estolão. Se eu cortar 2 estolão, isso aqui é uma nova muda de morango. Então é a forma de fazer mudas de plantio de morango. Quando você tem uma muda boa, você utiliza então essa forma, né, com os estolões, para criar novas plantas boas, porque você não sabe qual semente que vai ser boa para a produção. Então, se você tem uma planta boa de produção, você origina dela outras mudas. O caule, então, a gente tem um caule subterrâneo. No caule subterrâneo, eu tenho o quê? O rizoma, né? Eu tenho os tubérculos e tenho os bulbos, né? Então, observa, tubérculo, eu vejo quem que tem lá? A batata, né? A batata inglesa, observa que a batata inglesa, ela tem aqueles olhinhos, são o quê? Gemas, né? Então, são gemas meristemáticas que vai originar uma nova planta. Então, a batata inglesa, ela tem um acúmulo, então um caule que tem um acúmulo de nutrientes, né, que vão gerar, porque ela tem aquelas gemas, né, que são bem evidentes, e vai dar outra planta. Né? Então, ela produz, então, outra. E eu tenho os tubérculos. Opa, tubérculo é importante, né? Importante, tubérculo. Eu olho, então, quem aqui? Eu olho a cenoura, é um tubérculo. Né? Então, ó, a batata inglesa é um tubérculo. Né, que são raízes, são caules que acumulam, então, quantidade de nutrientes. E o rizoma eu tenho o quê? O gengibre é um rizoma. Então, é um tipo de caule? É um tipo de caule. Então, o gengibre, você pega ele lá no supermercado, você chega aqui na sua casa, planta ele vai germinar. Então, ele vai criar uma nova planta e você vai fazer proporção de gengibre. Por quê? Você tira ele. O acaçuz, ele também tem rizoma, né? A bananeira, que é a mais famosa, é um rizoma. Por isso que você faz aquela moita, né? O rizoma, ele tem gemas e vai produzindo várias, então, folhas que vão dar o quê? Que são folhas modificadas e vai gerar, então, o seu fruto, que é a bananeira. Por isso que eu faço a moita, então, da bananeira, porque o rizoma que tem as gemas apicais que vão produzir novos. E o bulbo, né? O bulbo eu tenho quem? Eu tenho a cebola. Ó, então, aqui, ó, cada um, então. Ué, e a raiz? Se você pegar a raiz, a hora que você vai cortar lá, vai fazer o almoço, você pode observar que é só um cabelinho lá, assim, uma estruturinha assim, ó. Ué. E aí eu tenho um ponto de fixação, que eu falo prato, e aí eu tenho o rizoma, né? Que então, ou o bulbo, né? Que o bulbo, então, são as folhas modificadas mais o caule. Ué, quer dizer, então, que o parte do prato aqui, com esses trem aqui, é o caule mais fixado? É. E aí eu tenho a modificação depois do bulbo, né? Que é uma folha modificada, junto com o caule. Por isso que a hora que tem vezes que você vai cortar, né, aquelas cebolas mais velhas, você vai ver que ele tem uma lignificação e um endurecimento na região central. Né? Ele vai começando a ter. Então, eu tenho modificações dele.
Então, classifica 3 tipos, né, de bulbos. A gente tem os tunicados, os escamosos e os sólidos, né? Os tunicados, né, que é aqueles fáceis de desmembrar, você observa, então, que é o alho, né? E eu tenho o escamoso é a cebola. Né? Por quê? O alho você vai, é fácil lá, né? Tem uma própria túnica, você tira lá. Então, ele tem bulbos separados, bem delimitados. E as plantas aquáticas, né? Os caules aquáticos. Os caules aquáticos contêm parênquima aerífero, né? Para armazenar ar e poder fazer o processo de fotossíntese. Né? E auxilia na respiração e flutuação da planta. Então, a gente tem os aguapés, né? A Vitória Régia aqui, então, que são presentes. E as plantas aquáticas principais que a gente tem. É só elas? Não. Se você olhar, tem aquelas plantas que a gente coloca também nos aquários, que ela consegue ter um parênquima aerífero e consegue armazenar água, né? Então, se você observar, tem aquelas plantinhas dos próprios aquários. E a adaptação dele ao meio ambiente, né? Então, a gente tem o quê? A adaptação do caule. A gente tem a proteção, os espinhos, né? Tanto os espinhos que eu pego do cacto, tanto os espinhos lá do limoeiro, né? Que eu pego o limão, do laranjeiro, né, que são espinhos, são partes modificadas mesmo. É diferente. Eu pego o limoeiro, que você vai tentar quebrar ele, eu tenho um espinhos duro, né, difícil de quebrar. Né? Diferente do quem? Da roseira. A roseira chama-se acúlio. Acúlio porque ele é uma modificação da epiderme. Não é uma origem derivada diretamente do caule, do centro dele, né? Então, por quê? Do próprio parênquima. Então, por isso que é fácil você destacar na roseira. Você pega a roseira e faz assim, ó, você tira facilmente, porque é só da região epiderme. Então, são os acúlios. E os cladótios, né? São os caules adaptados a realizar fotossíntese e ao armazenamento de água. Quem que é? O cacto. Né? Então, um cacto, a gente tem a palma, né? Uma forma de cacto, para armazenamento de água e nutrientes, né? Que ainda no Nordeste é até utilizado para o gado, para alimentação e para a população mesmo, quando ela tem um déficit, né? Não tem alimentação suficiente. E os filocládios, né, que são os cladótios com aspecto laminar. Então, eu observo, eu tenho até aqui, ó, esses cladótios são, né, agora fugiu a cabeça, eu tenho aqui em casa, da próxima eu vou até mostrar. Aquelas plantinhas pequenininhas que eles fazem muito ornamento, né, eles são os filocláudios. Né, eles têm uns brotos, né, com germinação de nós que vai apresentando. Agora me fugiu o nome. Eles fazem alguém lembrar aí, pode até falar. É aquelas que eles colocam nos vasinhos, até nos vasinhos com areia seca, e colocam ornamento, que eles colocam até em clínica, né? É os filocláudios. Tipos de órgão subterrâneo de reserva. Então, eu tenho lá o quê? Eu tenho a cenoura, tem os cactos, só porque os cactos, na verdade, eles são os cladódios, né? Os cactos. Agora, os filocláudios é aquelas plantinhas pequenininhas que eles colocam naqueles vasinhos, eles colocam até de vidro, eles colocam assim, camada de areia, camadinha de pedra, bonitinho para fazer. Agora, me fugiu o nome, ainda eles fazem... Sei, sabe qual, mas não lembro o nome também. Eu tenho aqui em casa. E o pior é que eu tenho aqui. Então, vamos lá. Então, de reserva, que vai armazenar, então, quais são os caules? Eu tenho, então, a cenoura, né? Então, a cenoura é um caule de reserva. Então, o bulbo, né, da cebola é um caule de reserva também. O rizoma, né? O rizoma que eu falo lá, o gengibre, ele também é um caule que tem reservas, né? Que a gente utiliza. Eu tenho a raiz tuberosa da dalila também e os tubérculos, que é a batata. Né? Então, todos eles são caules de armazenamento que a gente utiliza como forma alimentar. Observa que a mandioca é a raiz, né? Lembra bem, não é o caule. O tubérculo, né, da batata inglesa, ela é uma raiz, ou é um caule, é diferente.
Então, dela se tem, então, a parte da raiz. Certo? Então, observa lá, então, a questão do estolão, né? Então, tem indução de literização de solânios, né? A gente tem um aumento da sacarose na intensidade, como eu vou produzir a quantidade de armazenamento de amidos nessa região, né? Na parte subterrânea. Eu tenho uma indução, né, em solânios tubérculos. Então, eu tenho uma intensidade de luz que vai, o quê? Que vai aumentar uma quantidade de sacarose. Essa sacarose em baixas temperaturas, ela vai precipitar, e aí ela começa a formar ácidos giberilínicos, que em altas concentrações com citocinas, né, ela começa a produzir polaminas, que em concentrações de nitrogênio modifica e começa a formar e acumular amido. Então, é a forma deles, dos estolões, né, que são a forma modificada, poder o quê? Fazer armazenamento, né, no próprio caule, que é os tubérculos. Então, observa que quando você pode fazer uma indução, por isso que a gente tem aquela produção grande de batata inglesa, né, que no supermercado não falta o ano inteiro, eu tenho uma indução. E após 15 dias de indução, até com hormônios e radiação solar, então eu vejo com baixa concentração de giberelina. Eu jogo citocinas, né, e ácido jamosnico, né, e derivados de poliamidas, eu começo a jogar esses hormônios, e aí com baixa concentração de nitrogênio na terra, ele começa a acumular. Então, ele começa a acumular porque faltam alguns nutrientes, o caule começa a armazenar. E assim eu induzo. E eu observo que em 15 dias eu vejo presença, então, de batata inglesa. Então, é a forma que eles produzem lá em grande escala e conseguem, então, vender no supermercado. Então, caules com importância farmacêutica importante, né? A gente tem o cipocravo, né? Que é o Tinanthus fasciculus. Né? Ele é um óleo essencial, ele tem o quê? Quais são os componentes, os metabólitos secundários importantes lá? Eu tenho tinantina, ácido tinânico, taninos, resinas, açúcares, cumarina, né? E ele tem um uso terapêutico, o quê? Estomacal, carminativo, com eliminação de gases, aromáticos, né? Como uso corretivo de sabor. Então, observa que o cravo, ele tem, então, utilização importante de estimulante, um tônico estomacal, estimula a produção de ácido clorídrico, né? Então, quando você vai tomar o cravo lá, né? Lembra que o cravinho que a gente coloca até no bolo, né? Quando vai fazer o docinho lá, aquele docinho branco lá agora, coloca o cravinho lá, né? O beijinho, coloca o cravinho no beijinho, né? Então, ele tem uma função, então, farmacêutica importante. E o outro é o rizoma, né? Que é o gengibre. Ele tem óleos essenciais, então você vai ver que ele tem metabólitos secundários, né, que eu tenho lá. Quais são os metabólitos? Tem o citral, né, cineol, né, que são importantes, gingerol, principal, né, metabólito secundário deles, e tem o decânforo, falando, e é estimulante digestivo e carminativo. Né, então, melhor. Então, a gente utiliza como ajuda no metabolismo, né, para ficar um estimulante tônico. Né, então, o gengibre a gente acaba utilizando e melhora o sistema digestivo. Certo? Os exercícios eu vou mandar depois para vocês, vou colocar lá no sistema, dessa vez eu vou colocar lá nos outros, né? Os exercícios para a gente resolver, certo? Eu vou agora dar aula de folha, já vou adiantar algum conteúdo, e ele é bem pequeno, ele é 20 slides. Não, no início da aula eu não passei nada não, Ellen, tá? Só mesmo comentei algumas coisas, mas eu comentei, na verdade, foi de uns tratamentos com o Fabrício sobre o Covid, tá bom? Aí, depois eu vou jogar no grupo, todo mundo vai ver o tratamento, né? E ele mesmo está utilizando vermectina e tal, mas é experimental, mas a gente está usando nesse período tudo mesmo, que ninguém sabe de nada mesmo, só apresenta trabalho, e a gente tem fatores de farmacogenoma e farmacogenética importante. Então, o único nos Estados Unidos que tem sido comprovado para eles é o Redentivir.
né, e agora estão na segunda fase da vacina para coronavírus, né, lá nos Estados Unidos. Mas a gente chega para cá, a gente tem uma variação, né, todo mundo usando ivermectina. E tem que usar a ivermectina porque a gente não sabe, mas a ivermectina, ela foi utilizada como anticancerígenos também, a ivermectina também na década de 90, e também utilizada no HIV, né? A gente tem outras utilizações. Então, ela tem fatores importantes, tá? Então, por isso que a ivermectina a gente utiliza. Eu até falei para ele também o nitrosananida, que é o Anita, ele também ele não é só um antihelmíntico, né, ele consegue também atingir paredes de rotavírus. Então, quando a gente indica ele para alguma diarreia, pensando que possa ser a possibilidade de antihelmínticos, ele também, a diarreia pode ter sido por um rotavírus. Então, aí ele acaba pegando os tipos de rotavírus também. Então, por isso a importância dele. Então, hoje a gente está fazendo, utilizando, entendeu? Os testes ainda em ivermectina e nitrosanamida, nenhum ainda está comprovado ainda. Mas não está, mas vamos usar, né? A gente tem uma variação genética muito grande. Vamos ver qual que é o melhor. Certo? Então, projetou, né? Para vocês aí, folha. Certo. Então, agora a organologia vegetal da folha, a gente vai estudar, então, os tipos de folha, as partes da folha, o composto, a parte anatômica dela. Então, a gente tem um órgão responsável principalmente por quê? Por fotossíntese e troca. Né? A Anitta está só vendendo com receita? Só. A Anitta, nem todo mundo pode usar porque só utiliza com receita. Está tendo uma restrição maior agora deles, mas tem umas farmácias que tem fora do estoque, tem outros que têm receita. Como ainda não está sendo período de notificação com esse tipo de remédio, porque não saiu protocolo clínico com eles, as farmácias ainda conseguem ainda arrumar uma por baixo do pano, entendeu? Agora, isso está gravando ainda, né? Mas assim, aqui na nossa região, vocês sabem como é. Então o que acontece? Né? Quando é hidroxicloroquina, tem que fazer notificação para o uso, por isso estava bem restrito ao hospital, tá bom? Mas aí depois eu comento qualquer coisa, outra pergunta dessa parte, e no final, terminando essa aula, você pode me perguntar que eu te respondo. Certo? Então a gente tem o quê? A folha e tem seus apêndices laminares do caule, né, com crescimento limitado, né? E esses apêndices laminares, você observa lá dos rizomas, né? A bananeira é um apêndice laminar, né, do caule. Então, a parte da folha, a gente percebe que ela tem uma bainha que fica fixa, então, ao caule, né? Você tem as estípulas, que são soltas, às vezes elas bem pequenas, né, e acabam desmembrando, né? Eu tenho o pecíolo, que é onde eu tenho o vaso condutor, né, que é o precursor de um galho inicial. Então, e eu tenho o limbo, que são vasos, né, de ramificação na folha que vão levar os nutrientes em toda parte da folha, certo? Então eu observo que eu tenho possui superfície, eu limpo superfície achatada, então ela é bem chanfradinha. O pecíolo ele fixa, né, no caule, a bainha tem uma terminal dilatada com pecíolo, envolve o caule, e as estípulas são projeções filamentosas que ocorrem na região basal do caule. E a sua localização e função, né? Então, a gente decorrente da sua localização e função. Você vê, então, os embriófilos, os cotilédonos e as folhas seminais, que são folhas existentes dos embriões, quando está iniciando. Aí, os neófilos, ou folhas primordiais, que estão que lembra lá da plúmula, são folhas que aparecem logo após o cotilédono. Aí eu tenho, então, os normofilos e as folhas normais, que começam a formar, então, a folha do vegetal. Os catafilos e as escamas, que são folhas que ocorrem com caules subterrâneos. Né? Então, os caules subterrâneos, como rizomas, eu tenho os catafilos, né, que são apêndices laminares. Eu tenho os ipsofilos e brácteas, são folhas que ficam na parte terminal dos ramos próximo às folhas, né, que são as brácteas, que são aquelas folhas que envolvem a flor, né, que eu vou falar na próxima aula. Eu tenho os antófilos, ou folhas florais, né, que têm cores diferentes, né, que são as folhas constituintes de cálice e corola. Eu tenho, então, os esporófitos, que são folhas que produzem esporos ligados à reprodução, como a samambaia, né?
eu tenho as folhas radiciais que nascem na primeira porção do caule logo ao que sai da terra. Eu tenho as folhas caulineares que nascem do caule aéreo, né? Então o caule, o tronco, ele começa, são folhas caulineares. Radiais, né, radiciais, nascem na primeira porção do caule quando sai da terra, né? E as folhas florais apresentam a sua axila a uma flor. Então aquelas observa a flor e observa que às vezes eu tenho as brácteas lá, né? O copo de leite é bem nítido isso, a presença do que? De uma folha floral alterado atrás. Então eu tenho então a estrutura epidérmica quando eu faço um corte sagital, né? E eu vou ver então mesófilos. Aí no mesófilo eu vejo lá o parênquima palissádio lacunoso, que a gente até comentou, os anexos, então estômatos, né, patrocas gasosas, então o parênquima lacunoso aqui, o palissádio, então, em coluna para dar estrutura à folha. Então, eu tenho a parte anatômica, né, com estruturas anexas à folha. Então, os feixes vasculares, né, eu percebo, então, um xilema, né, com seiva bruta e um floema com seiva elaborada, né, mediante, junto nos parênquimas, entrelaçando os parênquimas, então é importante. Observa que nas monocotiledôneas é o quê? As monocotiledôneas é paralaminérvia, né? Eu troquei aqui, né? Então, na verdade, monocotiledônea é B. E o dicotiledônea é o A, né? Que eu tenho à disposição pininérvias. E a morfologia, como podemos dividir em elas, né? A gente pode dividir em completa e incompleta. Por quê? Eu tenho, então, a completa, que eu tenho o limbo, o pecíolo e a base foliar. E eu tenho ela completa, aí eu tenho as divisões, eu tenho a face foliar, eu tenho, então, no limbo, né? Então, observa que eu tenho uma face foliar, aí eu tenho uma face ventral e uma face dorsal, e ela é dividida em quê? Em contorno, em base, em ápice e margem. Então, eu tenho formas diferentes de folha. E eu vejo que eu tenho a subdivisão, que é a forma da nervação nessa folha. Observe que a dicotiledônea e a monocotiledônea apresentam nervação diferente. Coloração, consistência e superfície diferente dela. Já no pecíolo, né, que é uma base completa, ela tem uma inserção. Ela pode ser central ou marginal. E ela é dividida em reto, curvo, torcido ou achatado. E a sua secção ela pode ser circular, poligonal, côncavo ou oval. E ela completa, ela pode ter uma base foliar de anexo, né? Então lembra lá, base foliar, pecíolo e limbo, né, que são as formas de estrutura da planta completa, e ela tem uma disposição isolada, oposta e verticilada. Certo? Então você observa que então ela tem um contorno, ou então observa que eu tenho um contorno foliar. Eu tenho um contorno de quê? Lembra da anemia falciforme? Lembra de uma foice? Opa, ó, olha aqui. Então ela tem um contorno de foice, né? Então falciforme, né? Observa que ela tem um contorno elíptico. Então a forma estrutural então dela me diz, observa, ó, como é dividida então a forma então do limbo, né? Que é a forma então a parte ventral e dorsal dela. Então eu vou ter divisão entre o contorno, entre a base, entre o ápice, entre a margem. Então eu observo que eu tenho características diferentes. Então na 12 observa que é uma folha o quê? Laceolada, né? Se você pegar a 15, ela é uma folha oval, parece a estrutura de um ovo, né? Se você pegar a folha 10, é acicular, né? Aquela folha fina. Então, o contorno dela me delimita uma estrutura. E a base? A base foliar é de fixação, né? Então, eu posso ter uma atenuada, né? Então, ela tem uma atenuada. 2, ela pode ser assimétrica, bases aqui, ó. Observa aqui essa base aqui, ó, atenuada. Ó, assimétrica, essa daqui tem uma inserção em cima, outra mais embaixo, né? Arredondada, né? Aplexicauliar, que ela envolve o caule, né? A folha, então isso é importante, é uma variação, né? E você pega então a decorrente, né? Que ela decorre, ela vem já direto do caule, ela já germina, né? E você tem a cuneata, então ela parece uma palma na mão. E o ápice? Né, o ápice foliar dela, estrutura. Eu tenho acuminado, ó, o ápice dela parece uma ponta, um acume, né? Um mucronado. Eu tenho o quê? Emarginado na estrutura de ápice. Agudo, né? E obtuso, que sem ponta. Então, tipo... E a margem? A margem é aquela que delimita a margem lateral da folha. Observe essa daqui, ó.
A 5, ela é uma folha o quê? Parecendo uma serra, né? Então, a serrilhada, né? A folha denteada, né? A folha, então, crenada. Então, é a margem dela. Então, eu vejo a estrutura de cada folha, a parte anatômica dela. A inervação é dos vasos, né? Então, eu vou ver lá a inervação, lá, uma curvilínea, né? Uma curnevilínea. Eu tenho uma pernérvia, então, uma perninérvia. Quando eu tenho somente uma central, eu tenho uma uninérvia, né? As parananinérvias, que é as das monocotiledôneas, e as palmitinervas, né? Estruturas ramificadas com serrilhadas, né? Margem lateral, apicular. Então, você vai ver que elas têm a estrutura, eu tenho que dividir entre base, então, margem, contorno, né, e ápice. E a coloração? Eu tenho folhas, então, com colores, que é a mesma coloração nas duas faces, tanto na ventral como dorsal, na superfície, então, em cima e embaixo, né, ventral, dorsal. Eu tenho as folhas de colores, que são faces de cores diferentes. Eu tenho cores diferentes, um em cima, né, de uma cor, ou embaixo é mais amarelada. E eu tenho as folhas variegadas, né, que são manchas de várias cores na flor. Então, aquelas flores que eu observo que ela tem uma margem verde, uma margem roxa, uma parte meio amarelada, colorações diferentes, né, que são as variegadas. Então, e a superfície? Como é a superfície dessa folha? Você vai olhar o tato dela e de acordo com o olho, né? Quando você trisca nela, ela é lisa, ela é áspera, né, que é escabra, ela é verrugosa, né, verrucosidade, ela tem parecendo uma seda, né? Se você pegar o boldo, você vai ver o quê? Parecendo pelos, né? Então você vai ver lá os pelos surgindo, olhando, né? Mas você olha, você pega nela, parece uma seda, né? Então a gente olha, vê a característica. Então a gente tem que ver a superfície com o tato e com o olho, né? Trometosa, macias, né? Por pelos longos. E eu de olho, eu vejo se ela é sem pelo, se ela é com pelo, se ela é rugosa, se ela é ondulada, se ela é dura, eriçada, né? Se ela tem face brilhante. Então com o olho eu vou analisar de outra forma. E os pecíolos, né? Como eu vou olhar os pecíolos? Eu vou ver então a inserção. Então eu tenho inserção central, né? Quando a inserção então diretamente no centro, né? Que sai vários. Eu tenho inserção marginal entre uma margem e outra. Então ela fica por uma margem, fica outra invertida. E os aspectos do pecíolos? Eu tenho ele então achatado, né? Torcido, curvo e reto. Então, as formas estruturais, então, dos pecíolos. E como é a base, então, né, foliar? Então, eu vejo uma folha, então, parapinada, né, parapinada, eu vou ver, então, as bases, né, cada um dela. Aí eu vejo, então, a disposição das folhas sobre o caule. Eu vou ver as folhas é o quê? Verticilada, que ela tem os mesmos pontos centrais, com os mesmos nós, né? As folhas são opostas umas às outras. As folhas são alternadas, né, no crescimento. Então, gente, na base dela. Então, a morfologia agora incompleta, que a gente falou da parte completa, ela tem o limbo podendo ter ausência de pecíolo ou base foliar, sem pecíolo na folha, então ela insere diretamente, né, diretamente no caule, né, então ela não tem pecíolo. Então, sem pecíolo e base foliar diferencia em bainha, né, quem faz invaginante, e pecíolo, sem pecíolo limbo envolvendo, então, que eu faço a amplexi-caule, né, que é aquela que engloba, então, o caule. Né? Então, eu observo aqui, ó, que ela não tem pecíolo, que ela, então, ela diretamente, então, eu falo incompleta, porque ela é ausente, né, do pecíolo ou de base foliar, né, que ela só tem o quê? O limbo. E as estruturas anexas à folha, né, eu tenho, então, a cutícula, que é aquela cera por cima, forma proteção, né, contra choque mecânico, chuva, e essa cera, a gente tem a cera da carnaúba que a gente utiliza dela, da própria planta, né, então que fica em cima. Os estômagos, né, que a gente já falou que a gente entra, então, a fazer a transpiração, o oxigênio, né, e o gás carbônico, faz a troca de gás carbônico, e as células guardas ou estilos, que são a formação, então, dos estômagos, e os cloroplastos ficam anexos a elas. E as estruturas anexas têm tricomas, que vão liberar, então, substâncias que podem ser irritativas ou não, e já ajuda também em pelos, né? São pelos liberadores de águas, porque tem alguns que têm substâncias.
Os hidratórios eliminam o excesso de água, né, que quando a gente passa aí debaixo da árvore fica levantando umas gotículas, e as glândulas tricômicas precisam para liberar aromas para atrair os polinizadores e terem modificações, né? Eu tenho então a gavinha, então a folha ou caule modificado, né, da trepadora, observa lá a gavinha então do maracujá. As brácteas, lembra lá então do copo de leite, né, que é uma folha modificada, né, a bráctea atrai então polinizadores, tem colorações diferentes, né? E os espinhos, eu tenho esse daqui é o colchão de noiva, né? O colchão de noiva, ele tem caule, estruturas pontiagudas que tem um leite que tem substâncias irritativas que pode ser tóxica também, certo? Então, esse é o conteúdo então que eu tinha que passar também de folha, né? Alguém tem alguma dúvida que queira perguntar? Folha eu acho mais complexo mesmo do que caule, não é porque é menos palpável, né? O caule é mais palpável que a gente vê no dia a dia quando quem vai para o supermercado. Não? Alguém quer fazer alguma outra pergunta de algum conteúdo, alguma coisa? Ou do Covid, que a gente já estava conversando? Ficou bem esclarecido, né? Então tá ótimo, então. Então, boa noite para vocês. Fica com Deus, tá? Até mais. Até semana que vem.